aqui é a Tayane e hoje nós vamos falar aqui no canal sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, também conhecido como ECA, e que é a Lei 8.069 de 90. Muito cuidado quando vocês estiverem aí dentro de uma questão de prova e vir escrito, por exemplo, assim, de acordo com a Lei 8.069, e você não se ligar que é o ECA, né, que é o Estatuto da Criança. Então, tenta guardar realmente a enumeração da lei para não fazer confusão na hora da prova. E uma coisa muito importante é que esta lei ela dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, ou seja, essa lei ela foi feita exclusivamente para a proteção da criança e do adolescente, de acordo lá com a nossa Constituição de 88, né? Ela é baseada lá na Constituição, nas diretrizes, então ela vem aqui reforçar essa proteção à criança e ao adolescente, tá bom? E o artigo 2º ele vem nos dizer que considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Bom, muito cuidado com esse artigo 2º, porque ele gosta de despencar em provas, tá? Ele cai bastante e causa aí uma certa confusãozinha. O que significa dizer 12 anos incompletos? É que aquela criança que for entre 0 e no máximo ali 11 anos, 11 meses e 30 dias, né? Ou, dependendo do mês, 29 dias. Aquela pessoa ali é uma criança, porque ela não tem 12 anos, ela ainda não fez ali, vamos dizer assim, o aniversário dela. No dia que ela fizer o aniversário dela de 12 anos, ela deixou de ser criança. A partir dali, ela vai ser adolescente. Por isso a gente fala que de 0 a 12 anos incompletos, né? Como se nós disséssemos de 0 a 11 anos, 11 meses e 30 dias, ali é uma criança. Fez o aniversáriozinho dela lá de 12 anos? Ali é adolescente e será adolescente até os 18 anos, tá bom? Compreendeu aí legal essa diferença? É importante para a prova, tá bom? E o parágrafo único diz que nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. O que significa dizer isso? O ECA, ele é para a criança e para o adolescente. Como a gente agora sabe, o adolescente ele é até 18. Mas o ECA, ele pode ser aplicado, né? Essa lei, ela pode ser aplicada excepcionalmente em casos previstos em lei, a pessoa de 18 a 21 anos. Por exemplo, um rapaz, é um exemplo bem simplesinho, tá, gente? Um rapaz de 16 anos, ele cometeu um ato infracionário, tá? Ele cometeu, mas aí por algum motivo ele fugiu. As medidas socioeducativas, elas poderão ser aplicadas a ele quando ele for maior de 18 anos. Por exemplo, ele teve um ato infracionário, ele cometeu um ato infracionário com 16 anos, mas aí por algum motivo ele fugiu, ele desapareceu. Mas a polícia conseguiu localizar ele e quando localizou, já tinha passado 2 anos ali, ele tinha 18. Então, o ato infracionário que ele cometeu com 16 anos, ele ainda vai estar valendo, ele ainda vai poder responder, né, com medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas ainda poderão ser aplicadas a ele, mesmo ele agora sendo lá uma pessoa que tenha 18, tenha 19. Por quê? Porque quando ele cometeu o ato, ele tinha 16. E agora por exemplo, a polícia capturou ele, então agora ele pode responder, né, com medidas socioeducativas. Então a gente pode afirmar sim que em casos previstos em lei, né, excepcionalmente aí casos previstos em lei, o ECA ele vai funcionar para uma pessoa que tenha mais de 18 anos, mais de 18 ali entre 18 e 21 anos, tá bom? E o artigo 4º, ele vem dizer, e o parágrafo único, ele vem dizer que os direitos enunciados nesta lei, eles aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, raça, etnia, cor e etc. Aqui tem mais coisas, mas basicamente o parágrafo único, ele vem dizer que não importa se aquela criança é negra, se aquela criança é branca, se aquela criança é pobre, é rica, se ela mora lá na zona rural, lá na favela, ou no centro urbano, não importa a religião, né, daquela criança, ela e o adolescente também, eles vão ser amparados por esta lei, eles merecem ali que os direitos deles sejam garantidos e eles merecem toda a proteção ali integral a eles. Não importa essa diferença social, ou de cor, ou de localidade, ou de religião, tá? O parágrafo único, ele vem para nos dizer isso. E o artigo 4º, ele diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, né, com absoluta prioridade
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à convivência familiar e comunitária. Muito cuidado nesse artigo 4º, porque ele fala que é dever de vamos dizer assim, 4 coisas diferentes: família, comunidade, sociedade em geral e poder público. É dever dessas 4 coisas assegurar, né, que os direitos das crianças e dos adolescentes de fato sejam efetivados. Cuidado, porque eu já vi questões de provas em que eles pegam esse artigo 4º e falam assim: compete exclusivamente ao poder público assegurar a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, blá blá blá. Ou seja, não compete exclusivamente ao poder público, porque o artigo 4º está falando claramente, é dever aqui da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Não é de nenhum deles isoladamente, é dos 4, são dos 4, tá bom? E o parágrafo único diz que a garantia de prioridade compreende. Cuidado aqui nessa parte. Porque a letra A fala já assim, ó, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. Primazia, gente, vem de primado, de prioridade, preferência. Por exemplo, houve um acidente de carro, tinha lá dentro do carro o pai, a mãe e o bebezinho lá na cadeirinha lá atrás. A prioridade ali daquele atendimento ali, no caso, por exemplo, de socorro, é da criança. Se fosse um adolescente, também seria do adolescente e não do adulto, tá? Não é para discriminar o adulto, mas ali tem esse princípio aqui da primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. A prioridade é da criança e do adolescente. Letra B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Realmente, por exemplo, muitas cidades têm o pronto-socorro infantil e o pronto-socorro adulto, mas não são todas, né? Então, por exemplo, no caso de um pronto-socorro cheio, tem crianças, tem adultos, a preferência ali dentro daquele serviço público vai ser da criança ser atendida. Dentro de um posto de saúde, preferência vai ser da criança. Por mais que na sua cabecinha aí você esteja pensando, Tayane, mas eu não vejo isso no dia a dia, a realidade é outra. Agora você tem que focar no que está falando aqui na lei para a sua prova. Não pensa no dia a dia, senão você vai ficar confuso. E a letra C diz, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Realmente, por exemplo, igual em 2013 nós tivemos a criação do Estatuto da Juventude, que ele é direcionado para as pessoas de 15 a 29 anos. É uma política pública? Sim, foi formulada para tentar ali atender, dar uma prioridade aos jovens de 15 a 29 anos. E a letra D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. E o artigo 5º, gente, ele vem nos dizer que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais, tá bom? Essa parte aqui a gente tem que ter um pouquinho de atenção, que aqui fala da punição, né, da pessoa que comete aquela ação contra a criança. Mas também cuidado, porque aqui diz que não é só a pessoa que comete a ação, é a pessoa também que se omite. Por exemplo, nós vimos há pouco tempo, né, ainda é algo recente, infelizmente é algo recente, né, aquele caso do menininho lá do Henri Borel. O vereador lá, né, o padrasto dele, o Jairinho, ele bateu no menino, bateu muito, a ponto do menino vir a falecer, né? Tanto que foi com requinte de crueldade, né, aquela coisa toda. Já a mãe do menino, sabendo o que estava acontecendo, isso tudo, gente, de acordo com a imprensa, de acordo com o que foi noticiado. A mãe do menino não sabia de nada, o tempo todo falando que não sabia, que ela não viu nada, ela não denunciou nada, tratou como se fosse um acidente lá doméstico que o menino acabou sofrendo. Ou seja, ela pode não ter sido a agressora, mas ela se omitiu, ela preferiu fingir que não estava vendo nada, preferiu denunciar, preferiu se calar, né? E não realmente denunciar, pedir ajuda e falar o que realmente estava acontecendo. Ou seja,
ela também será punida na forma da lei. A pessoa que agride e a pessoa que fica quieta, que não se manifesta, que finge que não tem nada acontecendo. Tá bom? E o artigo 6º, ele vem dizer que, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, igual consta lá na nossa Constituição de 88. Lá tem os nossos direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa e desenvolvimento, porque aqui já mostra que a criança ou adolescente, ao contrário de um adulto, ele está ali ainda se desenvolvendo. Ele muitas das vezes não, né? A criança ou adolescente, eles não têm ali aquela capacidade de se defender, eles estão vulneráveis, eles estão em desenvolvimento. Então é algo que é observado aqui, eles têm essa condição peculiar. Então, a lei, o ECA, gente, de um modo geral, ele foi feito ali para dar uma continuidade ao que já estava escrito na nossa Constituição de 88, ali, as diretrizes, tá bom? Eu vou parar aqui no artigo 6º, senão realmente o vídeo vai ficar muito cansativo, vai ficar muito longo, e no próximo vídeo que eu trouxer sobre o ECA, nós já vamos falar dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, tá bom? Gente, se inscreve no canal para vocês não estarem aí perdendo a sequência dos vídeos, ajuda o canal de um modo geral, dando joinha aí nos vídeos que vocês assistem, que isso ajuda muito, tá bom? Eu vou ficar também muito feliz. Obrigada pela atenção de vocês e bons estudos!